em vez de mandar para o tribunal o vídeo, te manda a ata. Cópia da ata da sessão. Mais fácil. Aí a gente fala. Durante uma sessão ou outra, e aí você... horário meio estranho, né? Som. Pessoal, boa tarde. A gente está aqui em nome do prefeito Júlio Canelinha. A gente está representando aqui, né, o governo e estamos cumprindo uma formalidade da LRF que fala que quadrimestralmente a gente precisa vir à Câmara, né, à Casa Legislativa, para poder demonstrar ali o resultado das metas fiscais. Quanto que arrecadou, quanto que gastou, quanto gastou em educação, em saúde, como é que está o limite de gasto com o pessoal, toda a parte legal que a LRF coloca para a gente como executivo. E aí a gente veio em comissão, viemos o controle interno, viemos aí com o subcontrolador, controlador que vai nos ajudar a seguir a apresentação. E aí eu, secretário de Fazenda, né, viemos com a equipe também da coordenadoria lá da Secretaria de Fazenda e alguns servidores. Temos presente aqui um membro da Casa Legislativa, o vereador Léo Correia, o seu Bebeto, coordenador lá da parte de contabilidade, e mais algumas outras pessoas que vieram nos prestigiar. E a gente veio trazer aqui alguns números, né? A gente sabe que a gestão começou agora em janeiro e não temos números nossos ainda para apresentar, temos números que nos foi colocado, né, via sistema, via demonstrativos, e a gente vem aqui para explicitar isso ao público, para que fique registrado, e aí o Carlos, como controle interno, cumprindo inclusive uma função constitucional, né, levantou lá tudo que precisa ser levantado em relação a receitas, despesas, e a gente queria passar de uma forma aqui agora, para que vocês possam ter ciência do que a gente encontrou lá em 1º de janeiro. Então, Carlos, pode ir passando aí. Vou ficar até perto do Carlos aqui. Fundamentação legal, que é o artigo 9º. Tá. A gente muda o dispositivo legal na próxima apresentação, isso não impede da gente estar aqui apresentando, né? Vamos lá. Próximo slide. Senhor, vou pedir uma gentileza. Quando o senhor ou qualquer pessoa quiser fazer alguma ponderação, levanta a mão e aí a gente, por favor, né, dentro da medida do possível, no final, é isso, até o vereador quiser nos ajudar em relação a isso, a gente está à disposição. Tudo bem? Boa tarde. Vamos embora. Quer aguardar, Léo? Aguardar o vereador aqui. O que a gente pode fazer aqui é que as perguntas vai passando para o vereador e a gente, ao parar, né, ao trocar de assunto, a gente vai dando uma resumida nas perguntas e fazendo as respostas. Estamos aqui para garantir que todas as respostas, na medida do possível, serão dadas. Essa letrinha está tão pequenininha que eu não estou conseguindo nem ler lá. Nem eu estou conseguindo ler. A projeção eu acho que aqui está melhor, Carlos. Nós vamos falar do relatório resumido de execução orçamentária, que é o RRO.
Vamos apresentar ali o balanço orçamentário, a execução da despesa por função, subfunção, a RCL, que é a Receita Corrente Líquida, receitas e despesas previdenciárias do RPPS, resultado nominal e primário, né? O resto a pagar, receitas e despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, projeção atuarial do RPPS, receita e despesa da manutenção de ações de serviço de saúde, demonstrativo simplificado, são os demonstrativos que a gente vai tratar aqui, tá? Pode ir. Todos os relatórios foram publicados intempestivamente no Diário Oficial do Município, na edição de 3 de fevereiro, e estão disponíveis para consulta na área da transparência do site da Prefeitura. O município, até dezembro de 2024, arrecadou R$ 277.808.154,49. Deixa eu sentar nessa cadeira. Pula para o lado aí, Carlos, por favor. Sendo que, desse total arrecadado, né, a gente tem uma operação de crédito que foi feita de R$ 2.654.928,49. Isso representa 0,95% da receita do município. Podemos verificar que o município tem uma capacidade de arrecadação ainda pequena, né, de receitas próprias, no caso, sendo na ordem de 18,85%, que representou no sexto bimestre R$ 52.361.407,20. Destacaram aqui lá no controle interno que o município já teve uma capacidade de arrecadação própria menor que 15, ou seja, hoje está em 18,85%, então relativamente houve até uma ligeira melhora, uma singela melhora. Em contrapartida, o município executou uma despesa na ordem de R$ 298.273.857,21, dos quais R$ 267.226.116,94 foram pagos. O orçamento inicial de 2024 foi de R$ 281.820.000 até o sexto bimestre, e a despesa autorizada já passou dos R$ 325.952.444,26. Essa diferença advém de um superávit financeiro do exercício de 23. Quando a gente vira o exercício, nós temos a receita do ano e mais a receita de resultado do exercício anterior. Então, houve um superávit, acredito eu que tenha sido por conta dos royalties retroativos. E aí, porque veio um valor considerável, né, Carlos? E isso ficou de superávit de 2023 para 2024. Despesa por função, sexto bimestre. Agora está dando para ler um pouco mais. Quem depois quiser ter acesso a isso, é só pedir a gente lá no controle interno, na Fazenda, que a gente está à disposição para poder passar aí para quem precisar. Eu sei que o arquivo não está 100% ali no telão, não está legal, né? Despesa por função, saúde, um pouco mais de 72 milhões. Educação, um pouco mais de 71 milhões. Administração, que aí entra a folha de pagamento, mais de 55 milhões de reais. Previdência Social, mais de 27 milhões de reais. Urbanismo, mais de 25. Encargos especiais, mais de 14. Gestão ambiental, mais de 7 milhões de reais. Assistência social, mais de 6. Legislativa, que é o repasse à Câmara do decimal, mais de 6 milhões. Transporte, mais de 4. Energia, mais de 1.700.000. Comércio e serviços, mais de 1.600.000. Segurança pública, né, mais de 1.200.000. Judiciária, mais de 562.000. Cultura, 156.000. Agricultura, 54. Saneamento, 44. Desporto e lazer, 20. Direitos de cidadania, R$ 2.000. Estou arredondando os valores aqui para a gente não gastar tempo falando centavos. Está bem claro ali que a função que mais tem gasto hoje no município de Paraíba do Sul, e não é exclusividade daqui, é a saúde. Em segundo lugar, a educação. Em terceiro lugar, folha de pagamento. A RCL serve de base para o cálculo do limite do gasto com o pessoal, né, e também para fins de endividamento. E é calculada pela arrecadação dos últimos 12 meses, descontados os valores que são enviados para a formação do Fundeb, acrescido de receitas previdenciárias, que é a contribuição que os servidores fazem ao RPPS, compensação previdenciária também, e rendimentos financeiros do próprio fundo, da própria Instituto de Previdência. No sexto bimestre, terceiro quadrimestre, o município atingiu a RCL de 248 milhões de reais, tendo ajuste para 247. Para a base de endividamento, 244. E para a base de despesa de pessoal. Então, 244 milhões foi a base da RCL para a questão do limite de gasto
com o pessoal, aquele nosso bom e velho limite de 54%, que é o limite máximo, 51,30%, que é o prudencial, e 48,6%, que é o limite de alerta. Lá no RPPS, nós tivemos uma receita, né, de 19 milhões de reais e uma despesa de 25 milhões de reais. Tivemos um resultado negativo, ou seja, o RPPS ele gastou muito mais do que ele recebeu. Com isso, com certeza, para poder custear o salário dos inativos, o RPPS teve que usar o fundo de reserva que, porventura, tinha aplicado lá. E aí fica demonstrado nos demonstrativos que o resultado, muito embora tenham conseguido cumprir as obrigações de folha, o resultado foi negativo. O resultado do resultado primário, né, que é pelo método da linha acima, indica que, deixa eu ler mais resumidamente, um resultado primário para pagamento das despesas financeiras, juros, encargos e amortização. Já o resultado primário negativo, pelo método acima da linha, indica que o ente precisa... Oi? Pode? Precisa utilizar de receitas financeiras aplicações para cumprir todas as despesas de manutenção e investimento. Meta fixada na LDO. Esse menos aí está errado, né, cara? É 18 milhões. Tem um sinalzinho ali negativo, que aquele sinalzinho aí está equivocado. A meta fixada na LDO foi 18 milhões 810 mil e o resultado primário foi 19 milhões 710 mil. Resultado primário, receita menos despesa. Resultado nominal positivo. Né? Então, não vou precisar ler tudo aquilo ali, porque é a teoria do que significa. Então, o resultado nominal negativo foi fixado na LDO que deveria ser positivo o resultado nominal. E acabou que houve um resultado nominal negativo. Isso se dá por questão também de restos a pagar. Então, hoje nós fechamos 2024 com um resultado nominal negativo. O anexo de restos a pagar, né? E falando ali que demonstra que o Legislativo Municipal não possui nenhum saldo de restos a pagar. Também é evidenciado que nesse anexo que o Executivo Municipal diminuiu a dívida de restos a pagar em 2024, no montante de 20 milhões de reais, dos 43 que foram inscritos em 2023, onde a dívida abatida foi aproximadamente 47%. Execução dos recursos resultantes de impostos. Nós temos uma receita de impostos arrecadada de 124 milhões de reais. Nós temos uma receita arrecadada total do Fundeb, 39 milhões de reais. Receita enviada para a formação do Fundeb é a receita que ela é automaticamente descontada dos impostos de CMS, IPVA, IPI, CMS de exoneração, FPM. E essa receita que cai para o município líquido, ela já vem líquida do Fundeb, e esse recurso ele é computado na aplicação do 25% automaticamente. Despesas executadas com recursos de impostos e transferências, 16 milhões de reais, ou seja, o município, além das retenções de 25% obrigatórias nas receitas que são de origens do Estado e da União, ele aplicou mais 16 milhões de reais. O mínimo de 25% deveria ser 35 milhões 780. Não é isso, Carlos? Oi? É isso, né? Execução dos recursos do Fundeb, despesa total do Fundeb, 39 milhões, 100%. Pagamento de remuneração dos profissionais da educação básica de 70%. Utilizou-se desse valor do Fundeb. É porque aqui a gente está falando de duas coisas diferentes, né? A aplicação do 25% e utilização do Fundeb. A utilização do Fundeb, 70% precisa ser lá no magistério. Está demonstrado ali na parte da aplicação. Oi? Vou voltar um pouquinho acima, que eu acho que eu estou falando bem rápido. Vamos lá. Voltando aqui na parte do mínimo ali, ó, mínimo de 25. O mínimo aplicado, o total aplicado de 25, referente ao 25%, foi 28,74%, ou seja, eles alcançaram o limite mínimo da educação. Agora vamos falar de Fundeb. Tá? Os recursos recebidos do Fundeb totalizaram 39 milhões de reais. Desses recursos, 38 milhões e mais um pouquinho foi aplicado nos 70% que a Lei de Diretrizes e Bases determina, que é a LDB. Então, cumpriu-se, 97,68%. Tem outras despesas ali, 1,46% do Fundeb. A aplicação da manutenção e ações de serviço de saúde, nós temos a base dos impostos e temos o total de despesas com saúde paga, não é nem liquidado, isso aí foi o pago, 39 milhões de reais. Despesa de 33,12%, ou seja, bem acima do limite mínimo constitucional, que é 15%. Esse valor se deve ao grande aporte que o Tesouro faz na folha da saúde e também em serviços médicos lá no hospital. Então, acredito que quando fecharmos o primeiro quadrimestre também desse ano, teremos um saldo bem
bem equivalente a esses 30% aí. Isso demonstra que as receitas que vêm para nós, da União, do Estado, a título de coparticipação ali da saúde, elas não são necessárias para cobrir o custo que hoje o município de Paraíba do Sul exige em relação à saúde. E isso faz com que a saúde fique muito mais dependente ali das receitas do município. Despesa com pessoal, falamos lá do limite de 54%. Você teve uma despesa de 115.054, em cima da RCL, que foi 244. A RCL, ela tem... Só um minutinho. A RCL, ela tem algumas deduções, para fins de gasto com pessoal. O piso nacional de enfermagem, o piso, se não me engano, de agente endêmico, tem algumas reduções, emendas de bancadas, tem algumas deduções para cálculo da dívida, do gasto com o pessoal. E aí, após a batida dessas deduções legais, que inclusive o próprio Tribunal de Contas elenca isso para a gente dentro do próprio SIGFIS, chegou-se a 244 milhões de reais de receita encontrada, encerrada em 31 de dezembro. Tivemos uma despesa com o pessoal, inclusive bem satisfatória, 47,15%. Dívida consolidada são todos os parcelamentos e demais dívidas, exceto o resto a pagar, registradas no balanço. Dívida consolidada não é restos a pagar. Dívida consolidada é uma classificação contábil diferente que entra no passivo da entidade e que pode ser, logicamente deve, por questões de responsabilidade, ser negociada para que ela possa ir aos poucos sendo amortizada. Vide Previsul. Previsul hoje é uma dívida consolidada, ela está lá na dívida consolidada. A gente chama de dívida fundada. Tem um anexo, inclusive, na prestação de contas, que a gente manda todo ano para o Tribunal de Contas, aqui no caso, Câmara manda pela deliberação 277, Prefeitura pela 285, que tem um anexo lá que é somente sobre dívida fundada. Dívida flutuante são os restos a pagar, dívida fundada é tudo aquilo que está no passivo consolidado contabilmente da entidade. Então, nós temos uma dívida consolidada, e ela tem algumas regras. A LRF diz que ela pode ser de até 120% da RCL. Ou seja, nós temos uma RCL de 247 milhões, poderíamos ir até 296, estamos indo até 47,21. Ou seja, pelos limites legais, a dívida consolidada do município está obedecendo os princípios legais da LRF fiscais. Eu vou deixar aberto aqui. A gente encontrou algumas coisas que nós estamos levantando, auditando com a equipe, para corrigir algumas distorções que nós estamos encontrando a priori. Ainda não podemos fechar isso ainda. Eu, como secretário de Fazenda, o Carlos como controle interno, a gente está apurando, levantando e consolidando essa dívida para que ela realmente possa refletir lá no balanço as obrigações existentes. Isso é importante para que a sociedade possa ter noção do índice de endividamento da Prefeitura. E aí a gente quer auditar, já estamos trabalhando sobre isso, para que a gente possa auditar ali, principalmente nas dívidas Previsul, dívidas, por exemplo, com a Light, entre outras, que não é o cerne da questão aqui agora. O Senado Federal ele tem uma normativa sobre as questões de operações de crédito, e essa operação de crédito que foi feita pela gestão passada, seguiu ali o limite estabelecido na RRF, seria em tese de 7%, de 16%, e 7% para antecipação de receita. Não houve antecipação de receita, houve apenas operação de crédito, ele seguiu lá o limite, chegando a 1,07% da receita corrente líquida. Despesa com a educação, um resumo, alcançar percentual de 28,74%, acima do mínimo de 25%, estabelecido lá no artigo 212. A despesa com saúde totalizada 33,12%, tendo sido aplicado mais do que o limite mínimo de 15%. A despesa total com o pessoal ficou em 47,15%, ou seja, 6,85% abaixo do limite constitucional imposto pela linha B do inciso 3 da LRF, do artigo 20. Verifica-se que o Poder Executivo cumpriu os limites mínimos constitucionais dirigidos pela LRF.
Podemos verificar ainda que que o Executivo Municipal demonstra comprometimento da gestão para com os gastos na educação, na saúde e para com as limitações de despesa com o pessoal. Se tiver alguma pergunta, quiser fazer. O parágrafo 4º do artigo 9º diz que tem que ser verificado na audiência pública a trajetória da dívida. Qual é a trajetória da dívida? Eis a pergunta. Muitas perguntas. A gente tem um grande desafio. Existe um princípio, um dos princípios da administração pública é o princípio da continuidade. E talvez seja até um dos mais importantes para quem faz gestão. Nós tivemos muita dificuldade em levantar dados. A gente está aqui para trazer o que nós conseguimos trazer, o que nós conseguimos levantar. A gente tem tido muitas dificuldades operacionais, técnicas, né? E o prefeito determinou que tudo que pudesse ser feito para poder sanar as dificuldades deva ser feito. E a gente está aqui trazendo o que nós conseguimos. Fora do que está aqui, o que eu vou pedir? Protocolem o pedido na prefeitura. Estamos tendo algumas dificuldades de documentação, de sistema. Estou, inclusive, terminando um relatório consolidado de tudo que encontramos na prefeitura, a nível fazenda, controle interno, juntamente com os secretários das pastas dos fundos, saúde e educação, para que a gente possa encaminhar a Casa Legislativa e a Casa Legislativa faça essa avaliação. É o que nós conseguimos. Hoje, eu não consigo apresentar a trajetória da dívida. Tá? E aí, o que a gente vai deixar registrado aqui? Estamos cumprindo a formalidade do que temos, estamos tomando providências para que as responsabilidades sejam apuradas dentro das informações que a gente não conseguiu obter. E a gente, inclusive, pede para quem seja realmente entendido, o cidadão que queira realmente saber, que nos ajude protocolando esses pedidos. Para a gente é importante. Vai nos motivar a trabalhar para poder passar as informações que os senhores nos pedem. Então, para a gente é até um prazer receber o pedido de informação, como eu tenho respondido a diversos edis da casa aqui. Para mim é o maior prazer a gente responder. Quer falar no microfone? Eu fiz esse questionamento através de requerimento de informação, inclusive. Eu brigo muito aqui quanto à questão do princípio da continuidade da administração pública, justamente porque é uma das coisas que eu venho brigando, e brigando muito, discutindo aqui no plenário em relação a isso. E eu fiz esse requerimento, porque eu queria saber a respeito do teto de gasto com o pessoal. Eu queria saber se estava cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, porque quanto à continuidade do serviço público essencial, não está cumprindo. Isso é claro, não tem remédio. E os números aqui, eles imprimem essa realidade que a gente está vendo. Se não tem a continuidade, porque tem um crédito negativo e tal, não sei o quê, a gente está sentindo na ponta. A gente está pegando o número e transformando na realidade. Na realidade, está ruim. E aí, não estou entrando no mérito prefeitura, prefeito, a questão não é essa. A gente está procurando uma solução e a gente vai achar a solução. O problema é que, para eu poder trazer os questionamentos hoje, que eu gostaria muito de poder fazer, eu não tive as informações e eu já requeria mais de 40 dias. E aí eu estou de mãos amarradas aqui. Primeiro, eu não tenho essas informações aí, eu vou solicitar para que esses slides possam chegar para mim. Segundo, eu fiz aqui um pedido de ação de regresso para que a Deise pudesse assumir, por exemplo, dívidas de despesas que ela cometeu com dolo de crime de improbidade. E eu não tive sequer uma resposta. As informações que eu estou pedindo, eu estou tendo que entrar com um mandado de segurança para ter. E aí, como que eu vou questionar o que Vossa Senhoria está falando aqui, se as informações que eu pedi oficialmente não chegaram para mim? Eu tenho que ouvir dentro de uma audiência pública, na condição de fiscalizador, sem poder falar. Porque tudo que eu vejo aqui, está em 47,15% do teto. Quem me garante isso? Como que eu garanto isso dentro do meu poder fiscalizatório, entende? E aí eu não estou preocupado em culpabilizar o prefeito, ou A ou B, eu estou preocupado só em fazer funcionar, porque enquanto o número estiver negativo, não tem fita ali.
um hospital, entende? Enquanto tiver negativo a numeração aqui, para a gente lá na ponta, a gente vai estar sofrendo. E é o que está acontecendo. A gente está sofrendo porque os números estão negativos, mas eu não consigo subsídio legal para eu te apresentar uma matemática diferente e falar aqui, olha aqui, a gente está errando aqui, a gente está pecando aqui, a gente pode aumentar. Eu peguei alguns balancetes. Dentro de alguns balancetes que eu peguei, dentro da realidade que eu tive acesso, eu pude perceber que o imposto sobre serviço, por exemplo, sobre circulação de serviço tem reduzido. O que isso significa? Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem muito mais experiência do que eu, é da sua área. Isso significa que a gente está perdendo empresa aqui. Se a gente está perdendo empresa, está arrecadando menos. 23, 24, 22, 23, 24. Se eu vi que a gente arrecadou menos em 3 anos e eu fiz um levantamento básico em cima de balancete, sem ter um documento que comprovasse, será que ninguém da administração viu que todas as empresas estão fechando, que a gente está perdendo? A arrecadação de IPTU tem caído, não tem subido, não tem aumentado, ela tem reduzido. E aí tem 2.000 ações aqui no judiciário para cobrar IPTU, que já está prescrito há mais de 5 anos. De 2000, 2001, essas ações a gente não pode chamar a população para junto da gente, para a gente melhorar, aumentar. Por exemplo, hoje a gente está falando ainda de apropriação indébita do dinheiro do servidor. Eu provei aqui, eu mostrei, eu trouxe contra-cheques, eu estou fazendo requerimento. Mas espera aí, da onde que esse dinheiro vai sair? Porque vai ter que devolver, porque eu vou cobrar, então a insalubridade do pessoal vai devolver. A 700 funcionários, a gente vai ter mais um grau negativo ali, já. Porque 700 funcionários, se cada um der R$100 de desconto, de diferença, e eu estou fazendo um cálculo, porque no final de tudo vocês têm uma entrada fixa, mas a saída é variável. A entrada é fixa, vocês têm uma previsão de X, por mais que ela varie um pouquinho para cima ou para baixo, mas a sua previsão é 270 milhões, ela não vai sair para 400 milhões, ela vai sair para 271, 272. Agora, a variação do gasto, ela é infinitamente maior. O gráfico de pico a pico, você vai ter infinitamente maior. Só que, como que eu provo isso? Entende? Os requerimentos não estão chegando. Hoje, eu vim aqui para buscar essas informações. Numa próxima apresentação, eu vou ser obrigado a notificar, porque ia notificar e buscar um meio legal, até para suspender a audiência pública, se for o fato, porque as informações que o Legislativo está pedindo, diga-se não estão chegando. E isso me impede de fiscalizar para saber se isso aí é real. E, sinceramente, não tem nada contra a Vossa Senhoria, mas eu não acredito no governo. Não posso acreditar no número que está me apresentando aqui, porque lá fora o resultado disso está muito negativo. Tá? Então não é nada pessoal contra a Vossa Excelência. Obrigado aí pela participação, é importante para a gente, eu vou deixar já o senhor falar. Eu te entendo perfeitamente, é um princípio básico da auditoria. Eu até defendo, Carlos, que primeiro peço escusas, pedidos de vênias, de tudo, né? O governo ainda está se organizando. A gente pegou uma coisa que, em algum determinado momento, vai ser aberto e passado o que a gente tem enfrentado de desafios lá dentro, de gestão. Me coloco à disposição, como secretário de Fazenda, para receber diretamente os seus ofícios. Entregue a mim lá, se necessário, ao Carlos no controle interno. Eu não tenho nenhum ofício em aberto comigo. Respondi um do Lucas, respondi um do André, respondi um do Cosme também. O que acontece às vezes é realmente a tempestividade de consolidar os números. E assim, uma coisa bem importante é que esses números, quando trazidos aqui, eles já estão publicados no Diário Oficial. Todos os anexos que falamos aqui. No site do Tribunal de Contas da União, no site do Tribunal de Contas do Estado, tem uma aba lá, inclusive a gente tem que fazer isso obrigatoriamente, encaminhar dentro do SIGFIS, tudo isso que a gente está falando aqui. Lá tem uma aba Gestores, tem um módulo lá LRF. Tudo que nós falamos aqui está publicado no site do TCE. Todos os anexos vistados e chancelados pelo próprio TCE. Isso é bacana a gente também colocar isso, porque às vezes a população não tem consciência disso. Além do TCE, nós temos o SICONF, que é o Secretaria do Tesouro Nacional.
todas as demonstrações de gasto com pessoal são publicadas também no Siconf, né, Carlos? Nós, inclusive, se não o fizermos, nós podemos ficar lá no CALC apontados, lá como um órgão que não cumpriu suas obrigações. Então, antes da gente vir aqui, a gente faz isso. Independente disso, a gente está lá para servir a população em primeiro lugar, como diz o prefeito, Vossa Excelência ao povo, e a gente está levando isso, e eu sei que o Edil representa o povo, me coloco à disposição. Sempre tiver dúvida, dificuldade com números, com requerimentos que envolvam a pasta números, contabilidade, finanças, me coloco à disposição, eu e minha equipe está aqui também para a gente receber lá e dar celeridade, porque tem que ser atendido. Então, se não foi respondido, já de antemão, peço desculpas aí em nome do prefeito, já vamos correr para que isso não se repita, mas estamos trabalhando para isso. A segunda fala foi em relação ao ICMS. O ICMS ele é um bolo de 25% de tudo que é arrecadado de ICMS no Estado. E nós detectamos que o IPM, que é o Índice de Participação dos Municípios de Paraíba do Sul, ele caiu de 0,333 para 0,300. Isso pode ser matematicamente muito simbólico, mas financeiramente representa um desequilíbrio mais ou menos na ordem de R$ 2 milhões no ano. O que significa isso? Significa que, inclusive, já atendi 2 equipes da prefeitura, nós já estamos fazendo um trabalho, porque a administração pública ela é lenta. Infelizmente, os princípios, às vezes, a papelada, a quantidade represada de problema é tão grande, a gente precisa fazer uma licitação para que seja feita uma assessoria nas DECLANs. As DECLANs são declarações obrigatórias que todas as empresas do município de Paraíba do Sul, que são pagadoras de ICMS, elas têm que fazer para o Estado. Em cima das DECLANs é calculada a participação que o município de Paraíba do Sul tem dentro do bolo do ICMS. Ou seja, em algum momento atrás, alguém não fez esse dever de olhar as DECLANs. Isso impacta negativamente na arrecadação do ICMS para frente. E a gente está com esse IPM reduzido, o volume de ICMS está realmente reduzido. Se a gente não trabalhar, vai piorar, mas a gente já está trabalhando por determinação do prefeito, porque eu já tinha passado isso para ele. Lá na transição, eu tinha visto isso e tinha avisado, que o IPM já havia, que eles divulgam, a Secretaria de Estado de Fazenda divulga no final do ano, o IPM do ano seguinte. A gente está monitorando, mas é um trabalho um pouco lento, por questões de contratação, publicação, pregão, enfim, né? Primeiro a gente precisa entender e traçar o que a gente precisa, mas a gente já está trabalhando nesse sentido. Deixo aberto aqui mais uma vez, vereador, o meu gabinete lá de secretário, a minha equipe, para qualquer dificuldade de comunicação, de documentação, os vereadores que têm meu contato, pode passar, estou à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não sou de Paraíba do Sul, mas eu já me sinto mais sul-paraibano do que muita gente que está por aqui. Então, assim, eu estou aqui comprometido, né, com o prefeito em fazer o que precisa ser feito para organizar e a gente poder andar. Eu não vim aqui para apontar defeitos do passado, não tenho o menor interesse. A minha história começou 1º de janeiro e é dali que eu me preocupo. A gente está aqui realmente assumindo um compromisso com essa casa de, na medida do possível, a gente fazer todo o possível para que tudo que a gente possa melhorar a nível de gestão vai ser melhorado. Isso já tem sido um pedido meu para a minha equipe de área e do prefeito para todos os secretários. Então, assim, é de coração aberto, é o que nós temos de números, é o que nós temos de sistema lá na prefeitura, é o que a gente conseguiu apurar, é o que foi deixado. A partir do fechamento do 1º quadrimestre, teremos números nossos. E aí eu vou começar a trabalhar para melhorar. Existe um leitor, né, um escritor que eu, como leitor dele, eu sempre o cito, que é Peter Drucker, é o pai da administração clássica. Ele fala assim, tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Para mim, é a minha máxima. Então, eu sou um cara que trabalha com dashboard, com planilha, sempre. Eu gosto de medir as coisas. E a gente vai medir o governo e a efetividade do que a gente tem feito agora ao encerramento do 1º quadrimestre, quando nós voltarmos aqui em maio. Nós temos a obrigação de, até o final de maio, apresentarmos o 1º quadrimestre. Então, eu me coloco à disposição para que, até onde eu possa ir, eu atenda a Vossa Senhoria aí com os pedidos e qualquer um que precisar, estamos à disposição. Bom, foi decretado estado de calamidade financeira, mas até o momento nós não sabemos quais são os saldos financeiros
em 31 de dezembro, deixado pela administração anterior. O senhor teria algum número? Então, a gente tem um relatório que eu estou fechando. Esse relatório é um relatório interessante. Inclusive, dia 2 de abril, agora temos uma reunião com o Ministério Público sobre o tema calamidade financeira. Né? O promotor quer entender isso. E a gente vem aqui, de antemão, dizer que nós estamos levantando isso, mas, infelizmente, isso não é pauta dessa audiência. A gente vem aqui tratar de resultados e metas fiscais de 24. E eu não tenho a obrigatoriedade de trazer esses saldos financeiros. Então, realmente, eu não os trouxe. O que eu posso dizer é que a gente já tem isso de uma forma 95% consolidado. Porque quando você fala em saldo financeiro, você está falando de muitas contas, e aí você precisa entender, dentro daquela conta, qual é a obrigação passiva que ficou. Não adianta eu ter uma conta de royalties com R$500 mil e um resto a pagar de R$2 milhões. Então, a gente precisa traduzir isso numa linguagem que seja mais simples. E aí a gente está consolidando essas informações. Isso, inclusive, é importante para mim, né, para o prefeito. A gente está consolidando isso para a gente poder apresentar a pedido do próprio Ministério Público. Referente a isso, você está dizendo que não é matéria dessa audiência pública, mas a própria lei de responsabilidade fiscal fala em transparência, e um dos motivos de transparência foi colocado pelo vereador, está aqui, o Júnior Cruz, por que calamidade pública, se até 31, quer dizer, da data que está no portal da transparência, existe uma arrecadação de R$58 milhões e apenas o pagamento de R$20 milhões. Nos documentos de restos a pagar, dizem que o resto a pagar, está aqui, o senhor também apresentou, que o resto a pagar é 20 milhões. Se pagou 20, o resto a pagar era 20, pagou todo o resto a pagar? Bom, eu vou resumir, né, e volto a falar. Eu não estou aqui para falar de 2025. Novamente, ele está falando de receitas realizadas em 2025, até porque também ele está falando números que eu não tenho, então eu volto nesse mesmo problema que o vereador apontou ali. Agora, só para a gente fechar essa questão, não é uma coisa simples a gestão financeira dos recursos públicos. Não adianta eu ter R$40 milhões de receita, sendo que toda a receita ela é segregada de acordo com cada despesa. Eu tenho seguido todo o rito que a LRF, que a Lei 4.320 estabelece. A questão da calamidade financeira, até der uma lidinha no decreto, você vai entender que ela não é só financeira, ela é estrutural. Por quê? Porque muitas coisas que deixaram de ser feitas, da parte estrutural também está prejudicando aqui agora. E assim, eu posso ter 5 milhões na conta do Fundeb. Tem alguém do Fundeb, do Conselho do Fundeb aqui? Infelizmente não tem. Eu posso ter 5 milhões na conta do Fundeb, mas eu não posso pagar a guarda municipal, não posso pagar enfermeiro. Pois é, então é até bacana que a senhora tenha acesso a esses números. Eu tenho 5 milhões na conta do Fundeb. Pergunto à senhora, eu posso pagar a guarda municipal com isso? Não posso. Eu posso pagar salário de enfermeiro? Também não posso. Quanto que vem de Fundeb? 5 milhões. Quanto que é gasto de Fundeb? Então, assim, o que vem de royalties? Essa receita que está sendo vista, estão entrando lá no portal de transferência federal e estão simplesmente puxando um somatório de royalties com Fundeb, com FPM. Então, o que eu quero dizer aos senhores? A gente tá mantendo a Previsul em dia com recursos próprios. Dívida, eu não pago nenhuma dívida, a não ser a dívida com a União, INSS. Eu não pago nenhuma dívida se eu não usar tesouro. Eu não posso fazer folha se eu não usar tesouro. O problema hoje é que o volume de dívida consolidada no município, ele é amarrado à arrecadação do tesouro. O tesouro cobre as dívidas com a Light, tesouro, dívidas com o INSS, perdão, INSS ainda pode ser o royalties, dívida com a Previsul, tesouro. Então, assim, não é questão de uma conta matemática de 49 milhões, com receita de 22 milhões, não é isso. É gestão em cada fonte segregada. O que eu posso dizer é o seguinte, o que nós temos hoje, para fechar o assunto de 2025, e aí eu não vou mais responder nada de 2025 aqui. A gente pode marcar isso para maio. Para maio eu vou ter todo o prazer. A gente não pode simplesmente pegar um relatório de receita e dizer que pagou 20 milhões porque entrou 50, tem 30 milhões sobrando. O que eu posso dizer é o seguinte, minha equipe, nós estamos trabalhando com total transparência
para poder colocar as coisas no lugar correto, pagar como prioridade a folha de pagamento e a Previsul. Isso tem sido feito, né? E assim, na medida do possível, gerenciar os recursos de royalty, que é o que a gente precisa. Uma coisa que eu voltei a fazer é repassar no dia seguinte, em D+1, os royalties que são obrigatórios, saúde e educação. Hoje nós recebemos 2 tipos de royalty. O maior é da prefeitura e ali um pouco menor é dividido entre a saúde e a educação. Estou observando isso. Tenho todos os demonstrativos, comprovando. Eu não tenho o menor problema em falar aqui em transparência. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: nós estamos empenhados em fazer, nós não estamos deixando nenhum fornecedor sem receber, muito embora tenhamos muitos fornecedores inscritos em restos a pagar, né? Com restos a pagar, né? Inclusive, de restos a pagar? Isso, o resto a pagar, nós publicamos ontem um decreto sobre como que a gente vai fazer. Aí, a gente pode marcar alguma coisa sobre restos a pagar, que vai ser bem interessante também, né? Porque a gente recebe um passivo sem dinheiro na conta. E aí a gente precisa organizar o restos a pagar. Então, a gente se coloca à disposição para poder prestar informação. Nós temos aí, eu tenho respondido diariamente o processo da Lei de Acesso à Informação. Volto a dizer, eu não tenho problema em passar informação de nada. O prefeito pediu que seguisse o critério da legalidade em tudo. Tenho procurado observar isso. Trago uma experiência de mais de 20 anos trabalhando com verba pública. Também sou sujeito a errar, normal, como qualquer ser humano, mas me coloco à disposição. Vereador Júnior Cruz, do amigo que eu esqueci, perdão, o nome dele, da Gisele, assim, de coração aberto. A gente está lá para responder, a gente não tem o que esconder. A gente pegou o município, uma situação complicada, né, e muito peculiar, com folha de pagamento atrasada, com obrigações que bloqueavam a conta do Tesouro. De fevereiro para cá não temos mais bloqueios, consegui paralisar todos os bloqueios. Por quê? Porque estamos fazendo a gestão da dívida. Então, a gente tem avançado em 2 meses. Em 2 meses eu paguei 3 folhas de pagamento. E isso são os saldos positivos. Agora, eu não consigo em 2 meses pagar restos a pagar, trazer aqui relatórios extremamente consolidados. Não consigo. Está fora do meu alcance, não tem essa competência necessária. E assim, coloco à disposição para quem precisar, quem de repente quer me ajudar. Às vezes alguém tem alguma ideia para me ajudar. Uma ideia, o amigo aqui já foi controlador da prefeitura, então ele tem um conhecimento de dentro da prefeitura, eu estou à disposição, como te recebi lá, de repente tem uma ideia para me ajudar, ó, quero te ajudar nisso, melhora isso, porque vai melhor, estou aqui de coração aberto. Então, estamos à disposição. Então, acho que vai ser a última pergunta em relação ao 2025 aí, né? Que não é o tema da reunião de metas fiscais. E volto a dizer, se a gente parar para poder resolver todos os problemas do passado, eu não consigo resolver o problema do presente. A minha secretaria é uma secretaria, eu não tenho eu estou preocupado com a arrecadação de IPTU, com o Declan. A gente já falou aqui mais ou menos dos 8 problemas. Eu sou sozinho para cuidar disso. E eu não consigo fazer tudo. E por isso que eu estou dizendo aqui, me coloco à disposição. De repente alguém quer ajudar alguma coisa. Eu não tenho todas as respostas e nunca vou ter. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, todas as responsabilidades serão devidamente apuradas. Estão sendo levantados, até porque para eu acusar alguém de alguma coisa, eu tenho que ter prova disso. Aqui nosso procurador-geral sabe muito bem disso. Então, até porque não tenho o menor interesse em acusar, apontar o dedo para ninguém, não tenho o menor interesse mesmo. Mas, como a gente foi instado pelo Ministério Público a levantar algumas coisas, estamos levantando, procedendo ao levantamento, dentro do que o Ministério Público pede, para que a gente possa abrir os procedimentos, e aí a quem de direito responda pelo seu. Se tiver errado, vai estar errado. Se tiver certo, a gente vai bater palma aqui. Secretário, quando a gente se manifesta de forma fundamentada e com provas. Eu jamais me manifestei ao Léo. Se me acompanha, sabe disso. Eu sempre me manifesto com provas. Como você, para mim, eu não tenho experiência numa audiência da prestação da prefeitura, só na saúde, onde a gente apresenta saldo. Mas como o saldo não faz parte da sua apresentação, essa seria uma pergunta. Então, só para ratificar,
2023 e 24, restos a pagar foi em torno de 43 milhões. 2024 e 2025, restos a pagar 23 milhões. Você botou ali, o TCE publicou 23 milhões, é isso mesmo? O TCE está publicado 23, ali apareceu 20. Se a gente der uma olhadinha nos anexos lá, 23 e alguma coisinha. É isso. Está lá no anexo de dívida, dívida flutuante. Salvo engano, anexo 15 lá. Restos a pagar, 20, restos a pagar de 24, finalizados em 24, de 24, do ano 24. Então, houve uma redução de 23 para 24 em relação a 24? Não houve uma redução, não houve uma redução. Tá. Porque a receita de royalties era bem alta e o resto a pagar de royalties foi liquidado em 24. E aí, sobre 25, a gente não vai falar, mas a gente fica aguardando, Deixa eu só abrir um parênteses. Em relação a números, é muita coisa, tá, gente? Eu sei. E assim, a gente... Estou pesquisando no site da transparência da Prefeitura, inclusive. Que inclusive precisa melhorar. Precisa melhorar o site. A gente reconhece isso. Está dando para a gente ver as principais despesas e assim, por função. Eu trago experiências bacanas de alguns outros lugares que eu trabalhei em relação à transparência. O meu mestrado em relação à transparência em cima desse assunto, o doutorado vai ser em cima do controle social. Então eu posso dizer o seguinte, eu sou o defensor da transparência. Eu sou o defensor da transparência porque é a minha vida, eu trabalho com isso a vida inteira. O que eu posso dizer é que a gente precisa melhorar muito a transparência, porque, como o ministro Joaquim Barbosa falou, a melhor linguagem que existe é a linguagem que todos possam entender. Eu acho que é muito técnico, às vezes, o portal... A linguagem do site de transparência não é acessível. Exatamente. Precisa ter acessibilidade, inclusive a Lei de Acesso à Informação determina acessibilidade de contraste, enfim, para vários tipos de deficiência, aumentar a lei. A gente está em processo de melhoria disso. Os relatórios extraídos da contabilidade, eu assino junto com o caso e mando, mas eu não os produzi, a gente só recebeu. Podem haver e vão haver muitas divergências da realidade. Vão haver. Também estamos em fase de apuração. Estamos em fase de apuração. Porque é aquilo que eu estou te falando. A vida é muito acelerada e a gente não consegue alcançar todos os anseios em 2, 3 meses. E eu vou falar um número assim, um prazo burro. Eu acho que daqui a 1 ano, quando a gente encerrar o exercício, a gente vai conseguir ter uma visão mais consolidada de gestão, de gasto, de investimento em saúde e educação, até porque, aonde que entra a questão política? A gente precisa de receber emendas extrateto, a gente precisa receber diferenças do FPM que a gente não recebe, e isso tudo vai melhorar. O gasto, o investimento na saúde, obrigatoriamente, o investimento na educação, vai diminuir o gasto com o pessoal, vai aumentar o meu índice de poder investir em outras áreas. Então, assim, eu acho que, eu entendo o anseio, eu acho que tem muita coisa represada, né, de anseios, e o amigo aqui trabalhou em controle interno lá, ele sabe exatamente se hoje a prefeitura existe uma questão estrutural tão grande, um lapso estrutural tão grande, eu imagino, na época do amigo ali, se a gente for olhar o que o controle interno produzia lá atrás, como que era isso. Acho que é importante também, de repente, o amigo, uma hora aqui, trazer para a gente o que era feito na época lá, que a gente pode melhorar aqui, utilizar isso como ferramenta. Então, coloco à disposição, Carlos não está falando nada, quer falar, Carlos? Carlos não é de falar muito. Depois só terminar. Estou à disposição, se quiser ir lá, bater um papo, fazer um requerimento, entender, pode terminar, desculpa. Você falou, não, tranquilo, você pediu sugestões, gostaria de dar... Você pode pagar o fundo de previdência com royalty, tem um documento do TCE que informa isso, vocês devem conhecer, né? Pode pagar, isso é a primeira coisa. Segundo, uma forma de tentar aumentar a arrecadação é cobrar do Estado os quase 6 milhões que ele deve à saúde de Paraíba do Sul. Isso já é objeto de uma demanda no Ministério Público. Pela próxima relação que o prefeito tem com o Estado, eu acho que já estava mais do que na hora do Estado comparecer com aquilo que é responsabilidade dele. Vai ajudar muito a saúde de Paraíba do Sul. E quando que a gente vai poder ter... o senhor chegou aqui, você é mais novo que eu. Você não chegou aqui dia 1º de janeiro, não. Você chegou antes que você já falou aí da transição. Então, você já está participando, então você já é sul-paraibano desde antes de 1º de janeiro. Está trabalhando aqui, os paraibanos não importa. E fica só uma pergunta que, assim, quando que a gente vai poder ter acesso
o saldo financeiro em 31/12, que você falou que está levantando, porque eu já fiz essa pergunta à Câmara, inclusive, para me dar o cálculo do decreto de calamidade, a justificativa, e eu não consegui ter acesso até hoje. Você não precisa me dar número, mas quando a gente consegue isso? Eu estou muito interessada em ler sobre isso. Obrigada. Oi, Fred. Quer falar no microfone para poder gravar na audiência? Não? Já está favorável, então? Porque Petrópolis já conseguiu, porque o governo anterior entrou com essa... Eu estou acompanhando. Porque Petrópolis já conseguiu botar a mão... Acho que depois, Fred, a gente pode passar o número desse processo, né, que eles podem acompanhar. Bacana. Só para finalizar o raciocínio dela, eu deixo o senhor falar aqui. Foi feita uma consulta pelo próprio RPPS aqui em 2021 sobre a possibilidade da utilização de royalty lá. O que o Tribunal de Contas disse para a gente, vereador? Ele disse o seguinte: o royalty ele pode ser utilizado para capitalizar o fundo de previdência e corrigir o déficit atuarial. Ou seja, e aí eu vou finalizar com uma novidade aqui, o prefeito vai até me bater, mas eu vou ter que falar isso agora. Acho que o André já ouviu eu falando isso aí, entrou ontem. A gente não corrige, existe um déficit atuarial, que é um déficit de projeção de arrecadação da Previsul. Um exemplo, hoje, se eu juntasse as contribuições dos servidores e a patronal, Gisele, eu pagaria 1.300.000 ao Previsul. A folha do Previsul mensal é 2,5 milhões. Existe um déficit ali de 1.200.000 mês, que a prefeitura tem obrigação de estar cumprindo. E esse déficit ele vai aumentando à medida que os servidores ativos vão aposentando e não há entrada de servidores ativos para que possam custear ali. Então, quando a gente fala em utilizar o royalty para poder pagar o Previsul, não é uma coisa que resolveria o problema de imediato. É uma coisa que, inclusive, a portaria interministerial lá do Ministério da Previdência Social, 741 de 2016, ela fala que a gente pode capitalizar desde que o dinheiro fique aplicado 5 anos. Ou seja, a gente tem que colocar um dinheiro no Previsul todo ano com o dinheiro do royalty, e a Previsul só pode utilizar aquilo para fins previdenciários depois de 5 anos. Ou seja, não é uma solução imediata ao Previsul. Paralelo a isso, já vou deixar o senhor falar, e acho que o vereador também quer falar. Paralelo a isso, eu construí, juntamente com o prefeito e a equipe lá, um projeto de lei para poder passar aqui na Câmara, para que a gente vincule um percentual da arrecadação mensal do royalty. Está pronto lá na minha máquina, se tivesse trago meu notebook, eu teria até mostrado aqui, não tem problema nenhum, em definir um percentual da arrecadação mensal de royalty para cobrir o déficit atuarial e, com isso, ir capitalizando o Previsul. Pelos cálculos que eu fiz do que a gente repassaria, que eu estou sugerindo, teríamos mais ou menos 5 milhões de reais em 4 anos. Então, assim, parece que 5 milhões de reais é muita coisa, mas são 2 folhas. Mas, por exemplo, hoje, se o Previsul tem 5 milhões de reais, ele já conseguiria me ajudar no meu fluxo de caixa, porque hoje o Previsul não tem dinheiro para fazer nenhuma folha. Está dependendo do meu repasse imediato para que ele possa fazer a folha dele. Então, estou tendo que fazer a folha de pagamento dos servidores ativos num dia e, às vezes, no mesmo dia, tendo que acelerar todos os processos de eixo orçamentário. O irmão sabe aqui como que é lá a questão do eixo orçamentário, são outros ritos para poder pagar, e a gente tem feito questão de fazer isso. Está aqui a Vitória, que trabalha comigo lá na Fazenda, ela me acompanha, ela sabe o que a gente tem feito lá para poder manter a obrigatoriedade da transferência para o Previsul. Então, a capitalização do Previsul já está quase, pelos royalties, né, já está quase sendo uma realidade. O prefeito já deu a chancela, falta só acertar uma questão técnica lá em relação a isso, para vir para cá, para os edis poderem fazer a apreciação e a gente poder ter a responsabilidade de capitalizar a Previsul para que no médio e longo prazo a gente equacione parte dos problemas aí. Déficit atuarial da Previsul, 460 milhões de reais. Referente a esse débito da Previsul, que é preocupante, ele foi motivo de um outdoor colocado no município, no governo anterior, fazendo um estardalhaço danado quando foi aprovado um projeto de lei, no Legislativo aqui, em que autorizava o parcelamento em 240 meses. Com isso, CRP, junto ao Ministério da Previdência,
o nome dele agora eu não conheço. Obrigado. Mas, com isso, ficou lá aquele outdoor. Depois daquele outdoor, nunca mais, até hoje, até a data de hoje, o município ficou adimplente na CALC. Eu estou aqui com a CALC de hoje. Na CALC de hoje, o município está inadimplente. Motivo: o segundo quadrimestre de 2024, da Prefeitura, não foi entregue. O terceiro quadrimestre de 2020... Olha só, nós estamos falando de agosto. De agosto do ano passado até hoje, não foi disponibilizado os dados do Siconf. Você acabou de falar aí. Não só eles, como outros dados aqui. Tem uma série enorme. Eu acompanho a CALC desde o dia que o governo anterior colocou o outdoor lá, fazendo propaganda de que o município agora tinha, pela primeira vez, tinha saído só saiu aquele mês. No mês seguinte, ele voltou para a CALC e está na CALC até hoje. E o governo anterior está lá, deixou de publicar, de informar a Secretaria de Tesouro Nacional desde o segundo quadrimestre de 2024. Está aqui. Notícia boa, vereadores, é que nós conseguimos sair do CALC esse mês em 2 itens. Nós fizemos uma gestão na parte do FGTS, o Carlos aqui levantou todo o FGTS, conseguimos tirar a certidão de FGTS, conseguimos tirar a certidão trabalhista. Volto a dizer, parece ser simples, não é simples. É complicado e é muito segregado e é necessário treinamento contínuo da equipe. Inclusive, tem uma equipe minha no Rio, hoje, no Tribunal de Contas, 3 pessoas da área de contabilidade fazendo um curso de contabilidade. Para mim, gestão é com capacitação. A notícia boa é que nós estamos trabalhando para corrigir todos os eventuais problemas técnicos. Conseguimos regularizar a situação do FGTS, conseguimos regularizar a situação trabalhista do município. Essa semana avançamos em relação ao PASEP da Receita, que deixou de ser pago desde junho do ano passado, mais ou menos R$500 mil, e que também aponta no CALC. E é aquilo que eu estou dizendo, estamos trabalhando dentro do que, aliás, acima do limite físico, mental, talvez até espiritual, porque eu tenho trabalhado diuturnamente em prol de melhorar o município. E eu volto a dizer, não é simples, consolidação de informações também, um exemplo, para você enviar lá o seu quadrimestre, eu preciso de todos os quadrimestres, de todas as entidades contábeis fechadas, o amigo sabe disso, inclusive Poder Legislativo. A gente sabe que houveram alguns atrasos, né? O município não tem implementado o CIAFIC, que é o Sistema Integrado de Finanças, Orçamento e Controle Interno. A gente está em busca de licitar, é um sistema integrado que vai unir todas as bases de dados de todos os entes, saúde, educação, assistência, fundo cultural, Câmara e Prefeitura, em uma única base, e essa base ela vai ser lida lá pelo Siconf, pela matriz de saldo contábil, tudo vai ser integrado em um único sistema. Quando você não tem uma base integrada, é o decreto 10.540, foi colocado, feito na época do Bolsonaro, Paulo Guedes colocou isso muito sabiamente, para elevar o nível de compliance dos órgãos públicos, né? Três Rios, a gente teve a oportunidade de implementar lá, sou servidor da Prefeitura de Três Rios, e funciona muito bem, a Câmara está na mesma base, as entidades, a autarquia de águas lá está na mesma base, aqui a gente não tem essa possibilidade. Quando você não tem a consolidação dos dados, isso acontece. Você não consegue enviar o RGF, você não consegue enviar o RRO, você não consegue fazer as publicações. Então, é o que eu estou dizendo, a gente está aqui para cumprir o rito de apresentar o resultado das metas, é o que nós encontramos. Reconheço hoje, não desassumo, não existe a palavra, não, mas não desassumo nenhuma responsabilidade do que foi feito no passado, porque a gente está ali, eu tenho que assumir todas as responsabilidades. Mas o que eu estou dizendo é que são difíceis de resolver, temos pouca gente capacitada para resolver, temos poucos recursos estruturais para resolver, mas estamos resolvendo. Não vai ser no tempo, por exemplo, já acho que tem que ter prioridade na compra lá das lâminas de glicose, eu acho que isso é questão de vida, isso aí, eu acho que, inclusive, deve ser prioritário e a lei permite que seja, eu acho que tem que haver um trabalho para que os serviços de saúde não parem, porque são essenciais, mas a parte administrativa, ela carece de estrutura, carece de capacitação, carece de servidores. Eu cheguei na prefeitura dia 2 de janeiro e perguntei assim, quem é o coordenador da contabilidade aqui? Não tem. Não sei, eu não sei quem que é. Então, assim,
Quando você não tem uma linha de comando, uma estrutura organizacional definida, servidores de carreira para poderem dar continuidade ao que é feito. A função ali do controle interno, da Fazenda, da PGM, são funções de Estado, de continuidade, legalidade, devem ser exercidas por servidores de carreira, competentes, na função. A prefeitura não tem um tesoureiro. Eu não tenho um tesoureiro, a gente está pedindo agora no concurso um tesoureiro, um advogado, parecerista. A gente vai, e eu assumo um compromisso, enquanto eu estiver secretário de Fazenda, a gente vai fazer todo o esforço possível para sanar todos esses problemas aí. Não vou ser hipócrita, acho que todos não dá, mas eu posso garantir que daqui a um ano, quando a gente for medir a efetividade do que me compete e da equipe, a gente vai ter um resultado melhor. Eu tenho certeza, até porque a gente está com um nível técnico de cobrança da Câmara. Às vezes a pessoa fala, o cara é aliado, é base do prefeito. Todos os vereadores estão demandando serviços e informações à prefeitura sempre. Eu respondo vereadores semanalmente, através de requerimentos, documentos. Então, assim, estamos com um nível elevado de requisição. Temos cidadãos ali que estão preocupados, estão perguntando, servidores preocupados, Previsul, muito, inclusive, adquiri uma afinidade muito grande pela transparência junto com a diretoria do RPPS. Eu acho que é importante a gente estar afinado lá com eles, demonstrando ali a minha capacidade de manter o que a gente está se propondo a fazer. Então, me coloco à disposição. Muitos apontamentos, a pasta do amigo ali deve estar cheia de apontamento, mas eu tenho 2 pastas lá com coisas muito boas também. Então, assim, pode ter certeza, para cada uma coisa ruim, eu vou criar 2 coisas boas. E eu estou falando aqui de comprometimento. Então, coisas ruins sempre vão acontecer. E, assim, agradeço muito, porque a gente cresce com esses apontamentos aí. Principalmente das pessoas que são oposição. Não tem o menor problema, zero problema. Atendo o vereador deixa claro nas reuniões que não é governo. Vereador, tem portas abertas, independente de ser oposição, ser situação, não me importa. Eu estou ali para cumprir uma função que me foi colocada e não tem nada a ver com política. Política é uma outra esfera. Então, me coloco à disposição, agradeço as pessoas que vêm olhando o portal, vêm analisando, porque muitas vezes a gente não tem capacidade de olhar. Por exemplo, perguntar, que dia que eu olhei o portal? Eu não vou falar que eu não vou ser hipócrita, eu não olho o portal da transparência. Eu me preocupo com o que eu produzo, eu tenho o meu sistema interno, são 11 sistemas que eu alimento. Então, assim, eu preciso realmente dessa crítica que venha de fora para dentro, porque aí vai mostrar para mim o que a gente precisa melhorar. Não falo aqui em nome da equipe como um todo, mas eu falo aqui do sentimento que o prefeito colocou para a gente em todas as reuniões, de fazer a coisa certa, de melhorar os sistemas estruturantes, de melhorar a vida dos servidores. Estamos lá com um projeto no forno já, a pedido do prefeito, de análise de determinadas situações de impacto financeiro. Sônia Bruno tem acompanhado com a gente lá, para a gente tentar equacionar alguns erros, algumas injustiças com alguns servidores. Infelizmente, o orçamento que a gente recebeu, ele não condiz com a realidade do município. Em janeiro, eu não tinha dotação para pagar a energia elétrica do prédio da prefeitura. Então, assim, a gente está se propondo a melhorar. A minha área de trabalho no poder público sempre foi orçamentária. E a gente está se propondo a fazer uma coisa melhor. Propus lá ao grupo que o orçamento esse ano seja participativo, seja construído a 4 mãos junto com a sociedade, né? E a gente está trazendo essas ideias. Se a gente vai conseguir implementar tudo, eu não sei. A gente acredito que sim. Me coloco à disposição, né? Já acompanhava alguns vereadores antes mesmo de estar aqui. Eu sempre vi Júnior Cruz bem ativo nos grupos, inclusive lá em Três Rios, Gisele também na campanha. A gente está em Três Rios aqui, mas a gente está um dentro do outro aqui, estamos juntos, só não estamos misturados. Então, assim, eu conheço a capacidade, vejo os vídeos da Gisele, fala muito bem. Para mim, Gisele, é importante realmente, acho que a crítica, a gente cresce na crítica, a gente aprende na crítica. Por quê? Porque vocês vão ter olhares que a gente não tem. E assim, estou de coração aberto mesmo aqui. Tenho uma filha de 13 anos, falo por ela, e não me fala assim, pela minha filha. Eu vim aqui em Paraíba para contribuir. Né? E se chegar em algum momento que eu não conseguir mais fazer isso, eu vou entregar o carro e vou embora. Eu já tenho para onde ir. Mas eu estou aqui para contribuir mesmo. Assim, até onde eu puder contribuir, eu vou contribuir. Quanto mais coisas vocês me apresentarem erradas, eu vou construir o dobro de coisas boas. Só que às vezes eu não vou conseguir construir tudo o que vocês querem. Acho que a gente não consegue. Vereador, falei para caramba.
Vossa Senhoria é uma pessoa muito educada, tem um conhecimento amplo, dá para ver, não é fato. Mas algumas dúvidas ficaram. Primeiro, quero deixar claro que Vossa Senhoria pode ter respondido todos eles, a mim não. Em que pese ter a porta aberta de qualquer secretaria, para mim, hoje, só tem eu de oposição aqui. Tá? Dentro da Câmara Legislativa, a única oposição sou eu. Sou independente, se acertar eu vou bater palma. Ontem mesmo aqui na sessão, eu aplaudi, achei, por um acaso achei, uma de 1000, achei uma que funciona. Beleza, aplaudi aqui, achei legal, cheguei lá, eu me surpreendi, porque eu fui esperando de vou achar um problemado, vou arrebentar eles. Cheguei lá, me arrebentei. Tá bonito, funciona. E eu bato palma. Eu não sou hipócrita, não vou chegar e vou falar mal e vou... Não, pelo contrário. Mas algumas dúvidas ficaram. Primeiro, se precisa de um servidor para tocar a secretaria, para estar em alguns postos, Vossa Senhoria falou que é de Três Rios e está cedido aqui. Está cedido, essa é a primeira situação. Não sei se cabe a sua função também, mas, independente, se Vossa Senhoria acertar aqui e acertar, se veio para cá cedido, não veio, isso não é um problema meu, pelo contrário, eu torço para que Vossa Senhoria acerte. A questão é, Previsul é um problema seríssimo. Nós temos uma emenda constitucional que garante, por exemplo, a reforma até do regime jurídico do próprio servidor. E aí, quando se coloca aqui para discutir, a posição, o posicionamento da base, da bancada do governo é: não mexe no servidor, não mexe, mas ninguém apresenta um número. Se eu tenho no meu contra-cheque, eu recebo R$ 7.500 como vereador, se me tem a opção de, se eu quero ser descontado em 14% ou 8%, você acha que eu vou escolher quanto? Eu quero ser descontado em menos possível. 6,5% de R$ 7.500 vai sobrar lá 400, 500, eu não sou bom da matemática, eu não sei quanto, mas vai sobrar alguma coisa. E aí, isso aí tem que ser colocado de maneira bem clara. Em questão da CLT? A questão do regime previdenciário do servidor público. Hoje, a emenda constitucional garante que, se você faz um concurso no regime seletista, todos os benefícios inerentes ao estatutário passa para aquele servidor, plano de cargos e salários, a estabilidade. Só que, ao invés dele ser estatutário, ele vai ser seletista. Ao invés dele aposentar pela Previdência Municipal, pela Previsul, ele vai aposentar pelo INSS. Sinceramente, para gente, máquina, quem já está, vai mexer? Não. A Sônia, que é servidora estatutária, o próximo concurso é regime seletista, vai mexer nela? Não. Os servidores que estão aí, que entraram ano passado, vai mexer neles? Não. Mas os que entrarem amanhã? Da onde você está tirando isso, Sônia? Da onde você... Não, claro que é não. Tirou isso da onde? Tirou isso da onde? Então, peraí, então já faliu. Porque o número de pessoas que aposenta e morre é muito maior do que o número de pessoas que acessam um concurso público. Eu me coloco à disposição, não tenho conhecimento do projeto do senhor, né? Se isso já for um projeto, não uma iniciativa, se quiser não me mandar para eu dar uma olhada. É uma determinação da emenda constitucional, é aí que está. O que foi feito ano passado com a anuência... Mas isso é facultativo, né? Não, senhor. O voto é da ministra Rosa Weber. Se puder me garantir, eu garanto. A minha fala, eu vou explicar. É lei. E lei eu sou especialista, irmão. Administração pública, eu sou especialista. Para discutir comigo, tem que ser bom, irmão. Porque se vier de garfo, vai dormir com fome. Então, é obrigatório. Quem determinou... Bom, eu vou falar e se ela quiser falar junto, ela fala. Quem determinou a emenda... Quem determinou a emenda constitucional 19 não foi eu, foi o STF. O STF determina, a gente aqui embaixo cumpre. E a ministra Rosa Weber, no seu voto, deixou claro que a lei é branca, é uma lei geral e que depende de regulamentação dos municípios. O que aconteceu na regulamentação dos municípios que não tinham conhecimento e não sabia ler?
que era a realidade que a gente estava aqui. Eles não apresentaram número simples, não sabia ler a gestão que estava aqui passada. Vossa Senhoria falou que não tinha gente aqui capaz de dar a informação que a gente precisava. Então, os servidores estão passando esse aperto aí, porque tinha gente ali que não sabia ler, pô. Aí, ela disse o seguinte: foi gerado o maior número de empregos do estado do Rio de Janeiro. Mentira! O que ela fez? Pegou todos os servidores públicos e assinou a carteira de todo mundo, porque ela botou todo mundo como seletista estatutário. E aí continuou mantendo o cara no RAIS como estatutário e com a carteira assinada. Só pegar o voto da emenda constitucional que vai ver que cabe ao município fazer essa administração dessa lei branca. Quem tem que trazer isso para a administração, se é seletista, se é estatutário, é aqui, o município. E aí, digamos que os próximos concursos, todo mundo é seletista. Todo mundo é seletista. Aqui, você pede a voz depois você pede, fala. Todo mundo é seletista. E aí, a pessoa vai ser seletista, quem é estatutário passa a ser suprimido pela prefeitura. A prefeitura vai pagar o cara que é aposentado. Automaticamente, essa dívida está congelada. A dívida está congelada. O servidor, infelizmente, veio a falecer, esse não paga mais. O servidor inativo, né? Isso não repassa. A pensão dele não repassa, correto? Então, você tem uma dívida de pensão de R$1 milhão. Vamos criar uma situação numérica. E você tem lá mil servidores. Morreu um, tem 999. Morreu 2, tem 998. Daqui a 10 anos, essa dívida é zero. E toda a dívida está com a União de Aposentadoria. E o que o cara, funcionário público, perdeu? Nada. E detalhe, se hoje o servidor público se aposentar, quanto que ele recebe de fundo de garantia? Nada. No CLT, se ele passar aqui 25 anos trabalhando, pagando o fundo de garantia, quando ele sair, ele tem 25 anos de fundo de garantia depositado para ele sacar. Qual é a desvantagem? Nenhuma. Ele vai receber fundo de garantia, ele vai estar com garantia de receber, porque é a União, não vai quebrar. Se a União quebrar, acabou a gente aqui. Não vai quebrar. O cara está com os mesmos benefícios de plano de cargos e salários, estabilidade, e está descontando 8,5%. Entende? Veja, essa regulamentação a gente não pode fugir. Está na lei. A lei determinou a regulamentação. O problema é que a gente tem, não hoje, não é o seu caso, mas a gente tinha na administração pública pessoas que não sabem ler. E aí não é culpa minha. A minha parte é chegar e regulamentar. Ah, mas o servidor não quer ter um nome CLT, ele quer ter um nome estatutário, mesmo ele pagando mais, mesmo ele tomando prejuízo, mas ele quer ser chamado de estatutário. E o que ele não consegue entender é que ele vai ter todas as garantias de receber. E detalhe, tem uma lei aqui, que foi eu que aprovei essa lei, com um voto favorável, de que o prefeito, estou aguardando ele assinar, o prefeito só pode receber, os vereadores só podem receber, os secretários, Vossa Senhoria, só pode receber se a gente pagar a tiazinha da esquina. Se não, suspende de todo mundo. No momento em que a prefeitura abarcar os aposentados, se um aposentado não receber, vocês, eles também não recebem. E não é o que acontece hoje. Não é. Eu vim aqui numa audiência pública e na audiência pública um vereador falou ali na tribuna, só tem previsão de pagar agosto, setembro e outubro. Outubro era eleição. O vereador falou aqui. Ele não está mais nessa legislação. Só tem previsão de pagar agosto, setembro e outubro. Outubro era eleição. Quer dizer, os aposentados, novembro e dezembro, ficaram naquela vai, não vai, recebe, não recebe. Isso acabou. Acabou se a gente regularizar, regulamentar, trouxer para cá, vai reduzir o custo de vocês, vai sobrar dinheiro lá. Vai sobrar. Vai deixar de entrar X, mas vai começar a reduzir, porque a dívida está... E aí a gente está falando tecnicamente, eu não estou falando de eu acho.
Eu aponto lei, artigo, inciso, a linha, tudo. Eu coloco à disposição para que a gente possa materializar isso, né, em números, e aí, via governo, né, via Secretaria de Governo, a gente me coloca à disposição para sentar aí com o senhor, mesmo vereador, e o representante até do sindicato ou do CEP aqui. Não sei se eles têm esse interesse. Não, o senhor e os representantes, tá? E aí, para a gente discutir isso a quatro mãos, porque assim, eu hoje, pelo que o senhor disse, é muita vantagem, mas eu não sei dizer na prática isso, por isso eu estou dizendo, vamos materializar isso para a gente poder ver se realmente... E assim, o que for para buscar diminuir o déficit atuarial, não vejo por que ser diferente, mas aí já é uma questão que envolve coisas que extrapolam um pouco a minha competência. Isso já é mais questões de governo, administração com folha de pagamento, jurídico, não sei se o procurador está aí ainda ou já foi, mas não tenho competência para tratar disso agora. Estou à disposição, estou aberto a ouvir os assuntos e as ideias. Sim, não, pelo que o senhor disse, é isso aí. Matematicamente, os servidores ganhariam e a prefeitura também. Então, se está ruim do jeito que está, tem que melhorar, tem que buscar formas de melhorar. Se é uma proposta, vamos ouvir a proposta. Vamos tentar sentar, né? A gente pode marcar alguma coisa e a gente materializar isso a nível de servidor, a gente entender o que isso impacta, enfim, ouvir as classes, porque aí o servidor vai ter que querer também, né? Acredito eu. Então, entender, para ver até onde que isso aí se impacta, eu me coloco à disposição para poder ajudar no que for necessário. Secretário. Alô? Secretário, meu nome é Max, sou cidadão sul-paraibano, fiquei 35 anos longe dessa cidade, saí daqui a trabalho, retornei porque amo minha terra. O senhor disse aqui que o senhor se sentia mais cidadão sul-paraibano do que muitos aqui. Concordo contigo. Só que eu discordo numa posição, e quero que o senhor leve isso para o futuro, seus próximos discursos. Toda vez que o senhor estiver representando uma cidade, um contribuinte, um cidadão, vamos esperar o trem passar. Então, eu peço ao senhor o seguinte, que o senhor não coloque, o senhor já tem lugar para ir. Que se o senhor tiver lugar para ir, eu lhe ofereço a porta. Porque, ei, dá licença. Porque aqui, nós precisamos de pessoas comprometidas. Eu não conheço as leis, tanto quanto o Júnior. Não conheço os números, quanto o senhor. Por favor, me respeite. Então, eu peço ao senhor o seguinte, só que se policie nas próximas palavras, porque eu me senti ofendido quando o senhor falou isso, que tinha para onde ir. Eu estou aqui confiando no senhor, e o senhor fala comigo que o senhor tem para onde ir. Se o senhor tem para onde ir, o senhor vá, pô. Eu acho que você só... Não, por favor, não fale por mim, por favor. Eu acho que o amigo entendeu errado ali. Eu vou repetir para que o amigo novamente entenda. Eu estou aqui como servidor do município de Paraíba do Sul. Estou cedido da Prefeitura de Três Rios, sou servidor de lá. Tenho diversos locais para ir trabalhar, mas eu estou aqui, imbuído de uma responsabilidade muito grande, que é gerenciar as finanças do município. E se eu não sentir que eu tenho capacidade de ajudá-los, eu tenho para onde ir. Esse é o meu discurso, não vou retirar. Se o senhor se sentiu ofendido, o senhor me desculpa. Eu não tenho nada contra, eu não conheço o senhor, respeito o senhor, assim como respeito qualquer um. Vou reiterar, estou aqui para um desafio pessoal, para um case de sucesso, para corrigir injustiças que foram feitas. Tenho diversos locais de trabalho que eu posso estar, não sou melhor do que ninguém. Lá na secretaria eu trato o estagiário e o prefeito igual. Não sou melhor do que ninguém. Max, né? Não sou melhor. Max, não leva isso para o coração. O que eu estou te falando aqui é o seguinte, se eu não encontrar aqui uma seriedade em manter o compromisso com a folha de pagamento, com as obrigações com o Previsul, com as obrigações patronais, fiscais, eu tenho para onde ir. Eu não fico em um lugar que não foi gerenciado da maneira correta em algum momento. Por quê? Porque se eu ficar do jeito que estava em algum momento, também não vou criticar ninguém, porque aqui eu não quero me colocar acima de ninguém. Mas se eu ficar num ambiente ruim, eu tenho para onde ir. Às vezes eu vou, Max, até para um lugar do município menor para ganhar menos. Eu não estou colocando Paraíba do Sul para baixo de lugar nenhum, não. Estou dizendo, eu tenho uma propriedade aqui em Paraíba do Sul há mais de 20 anos. Eu só não moro aqui.
Então, eu sou cidadão paraibano também. Só não sou ainda porque eu não tenho título. Mas eu tenho alguma coisa aqui, tinha muitos clientes aqui, vivi muito tempo por aqui. Então, assim, conheço bastante Paraíba do Sul, respeito muito, estou aqui por um projeto pessoal e eu preciso que a equipe, que o governo, que até agora me mostrou isso, o prefeito, a equipe, de estar imbuído com essas obrigações, folha pessoal, equalização do déficit fiscal. E, se isso em algum momento sair fora do que eu preciso, eu tenho para onde ir. É isso. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, e eu acho que vocês deveriam entender assim, eu sou uma pessoa que eu sou independente, e isso é bom. Isso é bom. Eu não estou aqui porque eu puxei saco de prefeito, eu não participei de política, de campanha, eu não faço ideia do que aconteceu na campanha. Eu conheci o Júlio na transição, eu sou um cara técnico, eu não tenho o menor viés político, não faço ideia, não tenho. Então eu estou aqui, Max. Primeiro, mais uma vez, não leva para o coração. Desculpa se você se sentiu ofendido, não foi a ideia. A ideia é que, se Paraíba do Sul eu não conseguir alinhar todas as minhas expectativas, eu, infelizmente, não vou poder ficar. Talvez assuma até uma pessoa melhor do que eu. Isso aí não tem nada demais. Só mesmo para fechar. E desculpa se entendeu errado, não foi a ideia minimizá-lo. Mais uma vez, tá, desculpa aqui pública. Certo. Estamos aqui torcendo por você. E outra coisa, também já está ficando maçante. Sabe o que é, secretário? Toda vez que a gente escuta uma voz do Executivo, estamos começando. Assim, tem gente passando fome, cara. Tem gente com dificuldade. Entendeu? Então, assim, toda vez que está começando, quando que a gente vai começar? Porque fica difícil. Você acreditar, não estou começando. Qual o prazo desse estou começando? Está entendendo? Assim, está difícil, cara. Tem aqui pessoal da educação, da saúde, tem o legislativo, e está sempre começando. O barco não sai, cara, o avião não decola. A gente tem que fazer o seguinte, botar um basta, um ponto, um marco. A partir da data X, a situação vai ser assim. Por quê? Porque senão o senhor vai estar sempre nessa conversa também, me desculpe. Mas assim, se eu não conseguir, se eu não der certo, se eu ver que... Não, tem que ser assim, olha, o marco zero vai ser X. A partir daqui, ou a coisa anda ou a coisa não anda. Porque senão a gente vai estar sempre no futuro, sempre prevendo um futuro que nunca vai chegar no nosso bolso. Tá bom? Nada contra o senhor, não lhe conheço. Não, te agradeço. Parabéns por ter uma propriedade de Paraíba, é sinal que o senhor também acredita no município. E o senhor está com a chave do cofre na mão. É uma responsabilidade. Obrigado. Jus. Mais uma vez, se entendeu equivocadamente, perdão. Tá? Secretário, estamos lá de portas só abertas. mais uma pergunta, por favor. Pode falar. Não tomar muito tempo de Vossa Excelência. Pelo que eu pude perceber, a gente está começando do zero. Foi isso que eu entendi de tudo. A gente está pegando tudo do zero e começando do zero. Mas isso gera uma responsabilização. E é grave isso, inclusive. Isso gera inelegibilidade. E aí eu não estou apontando A ou B ou C, eu estou dizendo o seguinte, isso é grave. É grave tecnicamente, criminalmente, improbidade. E quais são as atitudes que estão sendo tomadas? Uma delas eu já falei aqui, eu fiz um pedido de uma ação de regresso de 7 milhões de reais, que é um débito que nós estamos pagando, 250 mil reais por mês, que foi por causa de um dolo cometido na questão do ônibus. Quem tem que pagar isso é o antigo prefeito, foi ele que cometeu, ele tem que responder ao erário. O que está sendo feito para que a gente possa responsabilizar os culpados? Ainda que se não vai trabalhar em prol de olhar tudo que ficou para trás, mas alguma coisa tem que ser visto. O que está sendo feito para isso? Vereador, a gente, é aquilo que eu te disse, em relação à responsabilização, eu estou construindo um relatório, e eu sou uma pessoa, eu sou muito pragmático, eu sou um cara que, se eu disser que esse copo aqui tem água, eu preciso comprovar isso. Se eu não estiver vendo o copo, eu não consigo, eu gosto de materializar. E assim, tudo que o Ministério Público pediu, inclusive essa semana passada o Ministério Público mandou um ofício perguntando exatamente o que o senhor está falando aí. O que tem sido feito, se tem sido aberto sindicância, PAD. Eu não sou a autoridade centralizadora disso. Isso seria mais lá com controle interno, enfim, procuradoria. Da parte da Secretaria de Fazenda, ainda nada foi feito, porque eu ainda estou materializando tudo que o Ministério Público me pediu.
E esse relatório que eu estou finalizando ele, eu já o reli umas 3 vezes, eu estou juntando a documentação toda comprobatória, que eu dependo de algumas outras questões. E aí esse relatório vai ser encaminhado ao controle interno, à Câmara e ao Tribunal de Contas, e ao Ministério Público. Mas, assim, até para a gente produzir alguma coisa, eu preciso mais um pouquinho de tempo. Mas já está sendo construído um relatório da minha parte, assim como a saúde está fazendo lá, e a educação também, e a parte de transporte e obras também. Acredito que 30 dias... O Ministério Público pediu uma reunião agora, dia 2, sobre alguns assuntos, entre ele calamidade e essa questão de responsabilização. Acredito que, num breve tempo, aí, a gente já deve ter alguma coisa fundamentada ali, materializada, para que a gente possa seguir para as instâncias de fiscalização. Tem alguns colegas edis aqui pediram para a gente vir na Câmara e trazer algumas coisas, mas eu me relutei a fazer, porque eu preciso terminar de constituir tudo que a gente precisa, passar para o prefeito aquilo ali também, para ele poder ter ciência disso. É o nosso líder, né? Eu não posso fazer nada, tenho que fazer tudo em consonância com ele, nada em divergência. E aí a gente, materializei, encontrei isso aqui, os saldos financeiros são esses aqui, os passivos são esses, as informações inexatas estão aqui. Eu detalhei toda a situação do Previsul, está detalhada, toda a situação de precatórios está detalhada, toda a situação com a antiga aviação Moura está detalhado, está tudo detalhado no meu relatório. Só estou precisando de alguns documentos para a gente poder finalizar ali. Estou com problemas para poder ter acesso aos extratos de parcelamento do INSS, a gente está com alguns problemas lá. Mas é questão Receita Federal, o Carlos sabe que a gente não resolve nada da Receita de uma noite para o dia, e eu não posso dizer que deve-se 10 milhões e eu não tenho um relatório, amanhã quem está responsabilizado sou eu. Então a gente está construindo alguma coisa, para que, a pedido do próprio Ministério Público, para que a gente possa materializar tudo que foi encontrado. E aí, eu não sou ninguém para falar de responsabilização, eu sou a autoridade que vai entregar a documentação e o MP, a Procuradoria, o controle interno, que tem as funções constitucionais de avaliar se aquilo ali estava certo, errado. A gente tem que analisar o contexto de cada coisa que é feita, de que não foi feito. Então, não estou aqui, não critico, não desqualifico, não tenho o menor interesse na gestão passada, nos secretários. Eu estou seguindo o que a legislação determina e aquilo que o senhor falou. Da minha história é de 1º de janeiro para frente. Estou tentando não incorrer os mesmos erros que eu encontrei, muito embora, às vezes é difícil, né? A gente, às vezes, para arrumar uma coisinha, você tem que parar a secretaria uma semana para você poder arrumar. Vide PASEP, nós estamos com um problema lá no PASEP, a forma de declaração do PASEP mudou. Ontem à noite eu mandei para a Vitória e falei, eu vou pagar um custo do meu bolso para você poder fazer, né, Vitória? Eu estou aqui, para você aprender a fazer a declaração do PASEP que mudou. Porque, então, assim, nada disso é simples e é rápido. A gente está construindo uma solução e a gente vai apresentar isso ao Ministério Público, um relatório do que foi feito. Com certeza vai vir para cá. Isso não é o Juliano que está fazendo, isso é o governo que está montando. A minha parte hoje talvez seja a parte mais inquirida, porque calamidade e tal, mas existem muitos outros problemas estruturantes, como, por exemplo, a situação da frota, a situação da merenda, a situação das escolas, a situação do hospital. Existem coisas que, às vezes, são até maiores do que o que eu estou colocando aqui, que é saldos em 31/12. Isso aí é muito irrelevante. Então, assim, irrelevante perto de outras coisas que são bem maiores. Então, é um relatório que está sendo construído em 4, em 12, em 20 mãos pelos secretários, para que a gente possa, tipo um relatório de transição, digamos assim, para que a gente possa encaminhar isso aos órgãos de competência e aí a quem de direito que responda pelo que fez, né, que foi errado. Obrigado mais uma vez aí pelo tempo. A gente, eu às vezes falo muito rápido, eu falo muita informação, eu sou um pouco dinâmico mesmo. Às vezes posso ter errado em algumas palavras aqui, volto a falar com o Max ali, às vezes a pessoa entendeu de outra forma. Eu sou uma pessoa transparente e muito bem resolvida, e às vezes eu falo de uma forma muito acelerada, e às vezes pode soar de alguma forma. Coloco minha cara no chão aqui, sou filho de costureira, de torneiro mecânico, sou um cara humilde, não tenho problema. Acho que a gestão pública se faz sempre com o legislativo junto, que é representando a sociedade. A gente está aqui para cumprir, obrigação fiscal. Não consegui mostrar para o amigo aqui algumas coisas que ele me pediu, eu esqueci seu nome, desculpa.
não consegui mostrar para o seu Hélio tudo que ele me pediu, porque realmente a gente ainda não conseguiu construir alguma coisa consistente. Mantenho um compromisso, Gisele, de melhorar a transparência, isso, eu já coloquei isso, acho que é importante melhorar. A gente tem até um projeto aí que a gente vai anunciar quando a gente for fazer o outro quadrimestre, que é uma coisa que é bem bacana em relação à transparência. Sim, sigo confiante no que tem sido colocado pela gestão, né? A minha pasta eu tenho muita liberdade de trabalhar, de fazer, e tenho o compromisso com a folha, com os inativos no Tesouro e o gerenciamento dos recursos de royalties. Esse é o meu compromisso. Saúde e educação não passam por mim, são entidades independentes. Eu só transfiro o que eu preciso transferir para lá, que é o constitucional, e aí a gente se coloca à disposição para o que precisar, meu WhatsApp, meu telefone, Max, o que precisar, sempre estou à disposição, sempre. E mais uma vez, um abraço aqui do prefeito para todos, né? E dizer que a gente está à disposição na prefeitura para o que precisar da gente.